Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Vamos abrir então em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Quando nós falamos sobre evangelismo, irmãos, nós precisamos então entender que a missão que nós estamos envolvidos não é uma missão da igreja, não é uma missão do pastor, não é uma missão da denominação. Nós estamos inseridos na missão de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte porque a missão não nos pertence. Ela não começou conosco e ela não terminará conosco e ela não depende de nós. Nós servimos a um Deus que deseja trabalhar em nossas vidas. Nós servimos a um Deus que deseja usar as nossas vidas, mas Deus não depende de nós para fazer a sua obra. É uma oportunidade que Ele nos dá, um privilégio de estarmos envolvidos naquilo que é o coração e a prioridade do reino de Deus na terra. Eu preciso dizer para você que o motivo de nós estarmos aqui ainda e não estarmos já desfrutando do céu é por causa da evangelização e da missão de Deus na terra. Meu irmão, não faz sentido que você tenha se convertido e você tinha uma vida tranquila e não sabia, porque depois que você passa a ser crente, a vida muda totalmente. Porque enquanto a gente não é crente, a gente é inimigo de Deus e amigo do mundo. O mundo não mexe com a gente. Mas no dia que a gente se converte, meu irmão, a gente arruma um problema danado. Porque agora o diabo vai bater forte. Porque agora você é um inimigo do mundo. E o mundo passa a lhe odiar. E você não vai ter mais sossego nunca mais na sua vida. Porque antigamente você fazia tudo que era de errado e as pessoas aplaudiam. E agora que você é cristão, se você fizer alguma coisa de errada, ele vai dizer, você não é crente? Então mudou, não tem mais como. A gente agora é uma nova criatura e não se ajusta mais àquela velha vida. Quando você olha Jesus falando sobre os sinais, os discípulos chegam para Jesus em Mateus capítulo 24 e perguntam para Jesus, quando é que tudo isso vai acabar? Qual é o sinal que a tua volta está próxima? E Jesus dará de fato vários sinais escatológicos. E há muitas pessoas que quando leem aqueles sinais escatológicos e ligam uma televisão ou acessam no seu computador o Google e vê os noticiários, dizem assim, rapaz, Jesus está próximo de voltar. Porque quanto mais a gente acessa, mais a gente vê que as guerras aumentam, que as epidemias aumentam, que o desamor aumentam. Mas a gente precisa sempre lembrar que Jesus respondeu aos seus discípulos de forma pedagógica, dizendo, esses sinais precedem, esses sinais sinalizam que a minha volta está próxima. Mas a volta de Jesus não vai acontecer porque está se aumentando as guerras, ou porque está se aumentando os terremotos, ou porque se está aumentando as pandemias. Não é por causa disso. Porque todas as vezes que Jesus diz assim, vai haver perseguição, mas ainda não é o fim. Vai haver guerras, rumores de guerra, mas é necessário que isso aconteça. Sempre Jesus vai pontuar dizendo assim, vai acontecer, é uma sinalização, mas não é isso que define a minha volta. Vai se multiplicar a iniquidade, mas é necessário que isso aconteça. Não é isso que define a minha volta. O que define a volta de Jesus, irmãos, não são sinais escatológicos, mas é um sinal missiológico. É quando Jesus dirá assim, e esse evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Você percebe que o que vai definir a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, seja qual for a forma como nós alinhamos e pensamos esse retorno do Senhor para a sua igreja, depende da pregação do evangelho. É o último sinal, é o sinal mais importante. É depois desse sinal que ele diz, então virá o fim. João, quando teve a sua revelação dos sonhos, da visão que ele teve lá na ilha de Patmos, sobre o céu, sobre os novos céus e nova terra, sobre a nossa morada lá na eternidade, João viu profeticamente que lá diante do Senhor havia povos de todas as línguas, como nós cantamos, todas as línguas, todos os povos, todas as etnias, haveria uma representação da humanidade lá. João viu que vai ser assim. Portanto, meus amados irmãos, o evangelho precisará ser pregado em todos os lugares para que essa visão profética de João se cumpra. Mas deixa eu dizer para você, quem não garante que esse evangelho já não foi pregado em todos os lugares? Porque aonde hoje mais se persegue o evangelho, hoje, onde nós chamamos a janela 10/40, onde ficam os 66 países que mais perseguem o evangelho saiu de lá, irmãos. Hoje ter evangelho na Ásia é perigoso, mas o evangelho começou lá. Hoje a Europa está fria e é difícil levantar missionários para a Europa, mas o evangelho e a reforma protestante já passou por lá.
De forma que, se você parar para pensar, a volta de Jesus está próxima, porque de fato falta muito poucos, quase nenhum outros lugares que o Evangelho precise ir para que essa promessa se cumpra. Quando eu e você pregamos o Evangelho, nós estamos sim acelerando, contribuindo para o motivo pelo qual eu e você ainda estamos aqui. Nós estamos aqui, não fomos chamados, não fomos alcançados, não fomos salvos para encher igreja. Hoje, meu propósito com vocês é lançar um pouco da nossa base bíblica da evangelização. Então, nisso eu vou confrontar vocês com uma nova perspectiva e tenho que refazer uma nova base. Amanhã de manhã, a nossa pretensão é trabalhar o evangelismo prático. Como transformar, fazer o nosso dia a dia, o evangelismo como estilo de vida, porque é um outro equívoco que nós temos de olhar para o evangelismo como atividade e como evento. Evangelismo não é atividade nem evento. Evangelismo é estilo de vida. Ele acontece onde nós estamos, 24 horas, porque o Senhor é quem está agindo e controlando as pessoas que estão à nossa volta. O Senhor nos coloca em lugares estratégicos para usar as nossas vidas, mas isso a gente vai falar amanhã de manhã. Mas para isto eu preciso lançar essas bases com os irmãos. E essa base precisa passar pelo entendimento de que eu e você não fomos alcançados, não fomos salvos para encher uma igreja. Contudo, você pode estar envolvido com muitas coisas na igreja, usando dos seus dons. Mas uma coisa é o dom que você recebe e a outra coisa é o chamado de Deus para a sua vida. Todos nós temos o chamado da pregação do Evangelho. E nós vamos fazer a pregação do Evangelho de acordo com os nossos dons e talentos, de acordo com as habilidades que Deus nos deu. Se você é alguém que atua na área de saúde, se você é alguém que atua na igreja na área de som, ou na área de educação, ou na área de estrutura, você pode estar envolvido com a igreja local, porque enquanto Jesus não voltar, nós estamos dentro de uma igreja local. E temos os dons que o Senhor nos deu para que a gente possa abençoar uns aos outros dentro da casa do Senhor. Mas nós não fomos chamados para isso. Isso não é o mais importante. O mais importante é a pregação do Evangelho. O motivo de estarmos aqui é a pregação do Evangelho. Alguém que olhou para você e não desistiu de você. Você está aqui porque o Evangelho lhe alcançou, mas não lhe alcançou para encher uma igreja. Mas lhe alcançou para fazer você participante desse mover de Deus, dessa missão de Deus, desse projeto de Deus de reconciliar o homem consigo. E a gente precisa entender bem isso, porque tudo que a gente vai compartilhar a partir de então parte disso. Jesus, irmãos, é o nosso principal referencial. Veja que Jesus, olhando para Jesus, a gente percebe então que é missões. Porque Jesus saiu de onde estava, ele saiu da sua glória para habitar entre nós. O que o missionário normalmente faz? Ele sai da sua cultura, ele sai do seu povo, ele sai da sua terra e ele começa a ir para um outro lugar para poder aprender a conviver entre aquelas pessoas. Então ele aprende a falar, ele aprende a se vestir, ele aprende a viver naquele ambiente. Foi o que Jesus fez. Ele é o nosso referencial missionário. Ele saiu da sua glória e ele habitou entre nós. Ele veio ao nosso encontro. E ele não veio fazer a sua vontade, porque o que mais você vai ouvir é Jesus dizer assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. E a vontade do Pai é que nenhum se perca. Eu vim buscar e resgatar o que se havia perdido. Veja que a vinda de Jesus tem um propósito, de forma que Jesus não se aculturou, ele não veio ao mundo para habitar, constituir família e viver feliz para sempre, mas ele veio para cumprir a vontade do Pai, a missão do Pai. Eu e você temos uma formação secular, eu e você temos talvez uma atividade secular, mas nós não viemos ao mundo para exercer essa atividade. Nós estamos exercendo essa atividade. Deus nos deu a oportunidade de constituir uma família, de casar, de ter filhos, ter uma função, um emprego que pague, que sustente a minha família. Isso são portas que Deus abre. Mas tudo isso é temporário, porque nada disso será levado para o céu. Nada disso tem efeito no céu. Você está professor, você está engenheiro, você está advogado, você está psicólogo, você está exercendo uma porta que Deus abriu para o seu sustento, mas você ainda está aqui, porque você foi inserido nesse projeto de Deus de resgatar o homem consigo. Homens que vieram antes de nós participaram dessa missão, e nós temos o nosso pequeno espaço de vida para participarmos dessa missão. Essa missão não começou conosco, não terminará conosco. E quando o nosso tempo de vida acabar, outros serão levantados por Deus
para que a missão continue até que o evangelho seja pregado em todos os povos e então venha o fim. Nossa passagem é muito pequena, para que a gente possa usar a maior parte do nosso tempo, irmãos, preocupados com a nossa própria vida, nosso próprio conforto, nossos próprios sonhos e negligenciando o real motivo pelo qual fomos alcançados e ainda estamos aqui. Se você parar para pensar, talvez mais de 50%, eu arriscaria dizer que alguns estão usando 80% dos seus recursos, dos seus dons e do seu tempo, trabalhando entre as quatro paredes, trabalhando na igreja, trabalhando para os crentes, quando a nossa maior necessidade não está aqui dentro dessas quatro paredes, está fora. E é meio que contraditório, paradoxal, meio estranho, quando a gente diz que a gente ama alguém, quando a gente tem um grande amigo, uma pessoa muito especial, mas essa pessoa, segundo o Evangelho, enquanto ela não tiver alguém que apresente Jesus para ela, ela está longe do Evangelho. Ela não tem a sua salvação garantida. Nossos amigos, familiares, as pessoas que nós reputamos carinho e consideração, estão indo para o inferno. Volto a lhe dizer, se Deus quiser salvar alguém, Ele usará qualquer pessoa. O plano dele é usar cada um de nós. É um privilégio sermos usados por Ele, mas Ele não depende da gente. Eu preciso do Senhor, o Senhor não precisa de mim. Se eu não fizer, irmãos, a obra não vai ser prejudicada por causa da minha negligência. A única pessoa que é prejudicada pela negligência sou eu mesmo. Como disse Jesus lá no Evangelho de João, na ilustração da videira, quando ele disse que a vara, que foi limpa e preparada e enxertada na videira para dar fruto, quando ela não dá fruto, é cortada. Ou quando a gente lembra que já no Velho Testamento essa conversa já existia. Porque Deus não mudou, não é o Deus do Velho e o Deus do Novo, mas é o mesmo Deus que desde o Velho e o Novo está tentando resgatar o homem consigo. Ele já dizia para Ezequiel, para que Ezequiel dissesse ao povo de Israel, lá no capítulo 33, eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca tu ouvirás, e tu falarás ao ímpio, que se ele não se arrepender da sua impiedade, ele vai morrer na sua impiedade. Mas se tu avisares, ele não se arrepender, livraste a tua alma. Mas se tu não o avisares, ele morrerá na sua impiedade. Mas o sangue da tua mão requererei. O nosso próximo, irmãos, são aquelas pessoas que estão no nosso entorno. Deus nos planta na empresa que estamos, na escola que estamos, na faculdade que estamos, no condomínio que moramos, no prédio que moramos, as pessoas que estão à nossa volta. Nós somos os atalaias, nós somos os reconciliadores, os embaixadores da reconciliação. Deus permite que esses clientes, esses amigos, esses companheiros que convivem conosco aprendam do Evangelho através das nossas vidas. Deus não precisa da gente, mas é um privilégio nosso influenciá-los, participar disso, não desistir deles, porque se eu e você estamos aqui é porque alguém não desistiu da gente. Se nós nos calarmos, salvação virá de outro lugar, mas nós vamos perder uma grande oportunidade. Quem entendeu isso, diga amém. Então, dito isso, irmãos, dito isso, Jesus então vai iniciar um processo de começar a juntar os seus discípulos. E você vai ver lá em João capítulo 17, verso 18, quando ele dirá na oração intercessória: assim como tu me enviaste, eu também os envio. Jesus não veio para fazer a sua vontade, Jesus veio para buscar e achar o que se havia perdido. Jesus, para fazer isso, ele teve que se envolver conosco, ele teve que abrir mão da sua glória, abrir mão do seu status para estar entre nós. E depois de ter feito isso, ele chamou os seus discípulos e disse assim: vou fazer vocês pescadores de homens. Quem me segue, eu transformo em pescadores de homens. E na sua última oração, orando pelos discípulos, intercedendo por eles, já que ele iria para o Pai e os discípulos iriam continuar, ele dirá no verso 18 do capítulo 17: assim como tu me enviaste, eu os envio. Eu e você damos a continuidade daquilo que Jesus começou. Não começou em Jesus, porque a missão começou no próprio Deus. Sempre Deus quis resgatar o homem. Deus levantou profetas e Deus levantou os seus servos no Velho Testamento
para que o homem se voltasse para Deus, para que os povos conhecessem a Deus, para que as nações tremessem ao Senhor. Jesus veio e nos mostrou de forma muito clara como deve ser o nosso envolvimento com a obra missionária. Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso modelo. E terminado o seu ministério, Ele disse: assim como tu me enviaste, eu os envio. Nós somos a continuidade do trabalho de Jesus. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos o que é evangelho. A gente se esforça muito para entender doutrina, teologia e tantas coisas importantes, mas secundárias. Porque se toda doutrina e teologia que eu conheço não me move para cumprir aquilo que é a missão que Deus me colocou, tem alguma coisa errada, irmãos. A gente perde muito tempo discutindo coisas secundárias e não estando envolvido com aquilo que é primário, é essencial. Sabe qual é o tempo que a pessoa tem para aceitar Jesus antes de que o pior aconteça sobre ela? Enquanto ela está viva. O tempo de pregar o evangelho não é amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não tem controle do dia de amanhã. O tempo de pregar o evangelho é hoje. Quantos aqui já tiveram um dia de trabalho hoje, horário comercial e tudo, e vieram agora para a igreja? Alguém trabalhou no sábado? Levanta a mãozinha aí. Se encontrou com pessoas, conviveu com pessoas, você sabe se segunda-feira vai encontrá-los? Não sabe. Talvez Deus permita que não, mas talvez hoje tenha sido seu último encontro com eles. Hoje tenha sido a sua última oportunidade de falar para eles, porque está ordenado aos homens morrerem somente uma única vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, acabou a oportunidade. Nós nos apresentaremos diante de Deus. Sei, irmãos, tenho plena convicção de que essas coisas colocadas dessa forma, num primeiro momento elas nos chocam. Num segundo momento, ela nos tira da zona de conforto. Mas eu não vim deixar vocês na zona de conforto. Eu vim, de fato, desconfortá-los. Mas com o intuito de encorajá-los a repensarem. Como Pedro disse, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 3. Para que no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Eu tenho 52 anos. Eu me converti aos 16. Eu tenho o privilégio de já ter mais tempo de crente do que não de crente. Mas talvez você só tenha 2 anos de convertido, 5 anos de convertido, 10 anos de convertido, 20 anos de convertido. Talvez você tenha 40, 50 anos de conversão. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto tempo lhe resta? Quanto tempo você ainda tem de vida? É isso que Pedro está dizendo. Já foi bastante o tempo que no passado nós vivíamos segundo a vontade dos homens. No tempo que vos resta, não vivamos mais segundo a vontade dos homens. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo. Nós não estamos mais no mundo como nós vivíamos antes, que toda a nossa felicidade, a nossa esperança, a nossa motivação era o mundo. Ainda que ainda estejamos no mundo e precisamos correr atrás dos nossos sonhos, uma pós, uma outra especialização, um carro melhor, uma estrutura melhor para a família, uma casa própria, enquanto estamos no mundo, isso não é pecado, irmãos. Mas eu sou chamado a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O Pai sabe de tudo que eu necessito. E eu sei que eu não consigo acrescentar 1 centímetro ao meu tamanho, um fio de cabelo na minha cabeça. Eu não consigo acrescentar 1 segundo à minha história de vida, porque nada depende de mim. Tudo depende do meu Deus. E o meu Pai sabe de tudo o que eu preciso. Eu sou chamado, irmãos, você é chamado a viver uma vida de confiança e dependência no seu Deus. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Sem achar com isso que você vai ser prejudicado, vai ganhar menos, vai perder seu emprego, você vai sair perdendo nesse negócio, porque ninguém sai perdendo quando investe no reino de Deus, quando confia em Deus. Buscar em primeiro lugar o reino, as demais coisas, isso que você precisa, isso que você quer, vão ser acrescentadas. O salmista dirá isso de outra forma, no Salmo 37, verso 5, agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Então tenha prazer no Senhor, tenha prazer nas coisas do Senhor, tenha prazer no chamado de Deus para a sua vida, tenha prazer, tenha vontade de viver emoções na presença do Senhor, que você vai perceber que Ele tem também a vontade de satisfazer os desejos do seu coração.
Você tem duas possibilidades de tentar alcançar alguns dos seus projetos. Ou pelos seus próprios esforços, e aquilo que você conseguir pelos seus próprios esforços, você está muito mais vulnerável de perdê-los, porque foram os seus esforços. Ou você poderá alcançar muitos dos seus desejos pela força do Senhor, pelo cuidado do Senhor, pelo zelo do Senhor, pela bênção do Senhor sobre aqueles que têm pés formosos, sobre aqueles que realmente se dedicam ao Senhor. Posto isso, Jesus então vai reunir esses discípulos antes de enviá-los. Ele ora dizendo, eu vou enviá-los, mas Jesus vai prepará-los. E vai nos dizer aqui, irmãos, em Mateus capítulo 9 e Mateus capítulo 10, o preparo que Jesus vai dar, e Jesus vai mostrar exatamente qual é o papel da evangelização na missão. Jesus, irmãos, é um pedagogo por excelência. E Jesus tem pelo menos, a gente divide em 3 etapas a forma como Jesus prepara os seus discípulos. O seminário teológico de Jesus funciona mais ou menos assim. A primeira fase, Jesus chama esses discípulos e eles por quase 1 ano caminham com Jesus e observam, ouvem, aprendem, veem o que Jesus faz. Primeiro ano praticamente do ministério de Jesus, os discípulos o acompanham e vê tudo que Jesus faz. Eles não pregam, eles não oram, eles não expulsam, eles não evangelizam, eles não batizam, eles não fazem, mas eles assistem. Para onde Jesus vai, eles veem Jesus fazer curas, eles veem Jesus andar sobre o mar, eles veem Jesus alimentar multidões, eles estão aprendendo pela observação. Essa primeira fase, nós dizemos que vai de Mateus capítulo 1 até Mateus capítulo 9, verso 34. No verso 35, Jesus vai dar essa virada de chave no seu método pedagógico. E ele vai para a sua segunda etapa. A segunda etapa, irmãos, é quando os discípulos começam a receber pequenas tarefas sob supervisão. O que eles antes não faziam, Jesus vai começar a delegar para eles algumas tarefas que eles começarão a fazer, pequenas, porque eles estão aprendendo, eles vão errar muitas vezes, eles algumas vezes não vão conseguir fazer, mas Jesus estará supervisionando eles. E essa virada de chave acontece a partir de Mateus capítulo 9, verso 35, quando nos dirá assim o texto, acompanhe comigo. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ponto aqui para você entender por que esse texto aqui é importante e virada de chave. Porque durante toda a primeira fase de treinamento de Jesus dos seus discípulos, Jesus, irmãos, nunca fez um pente fino, ele nunca foi tão meticuloso em nenhuma região que ele foi. Pelo contrário, Jesus tem uma estratégia. O primeiro ano de Jesus, que é o ano que ele está se apresentando para o povo, Jesus tem a estratégia de chegar numa cidade, fazer um grande milagre e sair. Então ele chega em Naim, ressuscita o filho da viúva e sai. Ele chega no tanque de Betesda, cheio de gente doente, ele cura um homem e sai. Ele entra em Samaria, encontra uma mulher lá no poço de Sicar, converte aquela mulher e sai. Ele vai a Gadara, ele liberta um homem e sai. É assim que Jesus faz. Jesus não passa muito tempo e nem opera muitos milagres nesse lugar. Isso é uma estratégia que Jesus adota, irmãos, porque quando alguém foi curado, foi liberto, alguém teve a intervenção de Jesus, foi ressuscitado por Jesus, as pessoas vão perguntar, cadê esse homem? Não, ele veio, fez e foi embora. Como assim? Como é que eu não conhecia esse homem? Por que esse homem não demorou? Então, o que é que vai acontecer no segundo ano de Jesus, que é o segundo ano da popularidade? Quando Jesus começa a voltar por esses lugares, a sua fama se espalhou. E você verá que a partir do capítulo 10, quando Jesus chega no lugar, multidões afluem. Ele não tem multidões no primeiro ano, mas ele tem multidões afluindo no segundo ano. Gente vindo de várias cidades. Por quê? Porque o que ele fez foi muito impactante. Deixou as pessoas extremamente curiosas. Ele fez e ele saiu. Agora todo mundo quer conhecer esse homem. Então ele chega numa cidade, ele nem precisa mais voltar naquela cidade que ele passou anteriormente. Ele agora vai na cidade vizinha, se espalha pelo WhatsApp, pelo Instagram dos pessoal, olha, esse tal de Jesus de Nazaré está por aqui. Pense na turma torpedeando, mandando, rapaz, Jesus está por aqui. Aonde? Manda aí o GPS, manda a localização dele. E aí aquilo se espalha e vem multidões para ver Jesus. Essa é uma estratégia que Jesus faz. Então, quando a gente chega em Mateus 9, 35, você percebe que Mateus está agora mudando a forma como ele descreve o agir de Jesus. Ele vai dizer assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Ele não fazia isso antes. Ele está fazendo isso agora. Isso é destacado por Mateus, porque Mateus não percebia isso.
talvez passe pela cabeça de Mateus: por que agora ele está demorando tanto tempo? Por que onde tem qualquer númerozinho de casa, uma aldeiazinha, um povoadozinho, ele está chegando lá e está indo lá? Porque Jesus está mudando o seu modus operandi com os seus discípulos. Porque agora os seus discípulos, eles precisam ser preparados para a missão. Então aqui em Mateus capítulo 9, verso 35 ao verso 38, nós vamos ver aqui qual é o preparo da missão. E qual é o primeiro preparo que Jesus dá para esses discípulos? Ele começa a andar por todas as cidades e povoados que ele não fazia, ele faz um pente fino, ele entra em todos os lugares, ele permite que os discípulos tenham uma visão, uma radiografia mais completa das dificuldades daquela região. Diz assim: e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aí olha o que ele vai dizer no verso 36: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Pergunta: em que momento Jesus foi em algum lugar e ele não se compadeceu das pessoas? Será que Jesus, quando para libertar o gadareno, não era por compaixão? Será que Jesus, quando para falar com aquela mulher samaritana que já estava no quinto marido e não era dela também, não foi por compaixão? Por que Mateus está dizendo assim, e teve compaixão, e olhando para elas com compaixão? Quer dizer, ele está dizendo que Jesus fazia até então sem compaixão? Não. Mas ele agora está observando um olhar diferente, uma abordagem diferente, uma atenção diferente. É como se ele estivesse dizendo: olha, não tem ninguém mais apaixonado por Jesus, mas quando ele passou por aquelas cidades e povoados, o olhar dele, o olho dele brilhou, a atenção dele mudou, a compaixão foi muito maior. E aí ele continua dizendo aqui no verso 36, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quem disse isso? Jesus disse isso em algum momento? No texto está dizendo que Jesus disse que eles são pessoas aflitas? Não. Observação de Mateus. Mas agora que ele percebeu que as pessoas são aflitas, ele não percebia antes. Nas outros lugares que ele foi com Jesus, ele não percebeu que em todo lugar tem pessoas aflitas? O que é que Jesus está fazendo, irmãos, com os seus discípulos? Preparando eles para a missão, mudando a sua visão. Porque nesse momento em que Jesus ia e saía, de fato não permitia que esses discípulos observassem de forma mais profunda o retrato social, as dificuldades que aquela cidade, que aquele povo estava passando. Agora Jesus faz um pente fino, levando esses homens a enxergarem o que Jesus sempre enxergou, mas que agora eles precisam enxergar. Quando você encontra um morador de rua, o que é que você enxerga? Quando você está no seu carro e alguém desconhecido chega para pedir alguma coisa, como você enxerga? Quando você está passando, eu sei que aqui talvez em Matão não tenha isso, mas na minha cidade tem de rodo. Você andar e ver vários moradores de rua, e você de repente está passando com o seu relógio, com o seu celular na mão, com a sua bolsa, o que é que você faz? Como é que você enxerga para essas pessoas? Amados irmãos, as nossas mazelas sociais, a gente está tão acostumado e mal acostumado com elas, que a forma como nós olhamos para essas mazelas é como perigo. Elas representam um perigo, uma insegurança. A gente tem medo de passar, a gente esconde a bolsa, a gente fecha a janela, porque a gente tem medo do risco que isso pode nos... Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas está errado. O Brasil que a gente está vivendo, dá para a gente confiar? Mas essa não é a forma que Jesus olha. Essa é a forma que a sociedade já nos ensinou a olhar. Quando você vê a propaganda de carnaval, as pessoas sorrindo, as pessoas lá se divertindo, as pessoas se fantasiando. Quando você pulava carnaval, você era feliz assim? Você ficava feliz assim quando acabava a festa? Ali está cheio de gente com problemas, indo para uma festa, para uma diversão, para esquecer os problemas. E bem dito o nome, quarta-feira de cinzas, porque quando chega na quarta, que acaba a festa, ela percebe que isso não mudou a vida dela. Às vezes causou novos problemas. Ela maquiou, ela esqueceu, mas não resolveu. Sim ou não? Mas quando a gente olha para a propaganda, a gente vê pessoas felizes. O mundo faz a gente olhar para as mazelas e para as necessidades das pessoas, e ela nos anestesia e nos faz convencer que não é tão ruim assim. Ela tenta nos convencer de que esse povo é um perigo, esse povo é ser humano, esse povo tem espírito.
Esse povo não conhece o Evangelho. Esse povo está indo para o inferno. E alguém precisa amá-los. O que Jesus está fazendo com os seus discípulos e preparando eles para a missão é que, se a gente não olhar para a sociedade que a gente está, se você não começar a olhar para os seus amigos, para os seus vizinhos, e esquecer que ele é rico, e esquecer que ele é um cara poderoso, e que ele tem um emprego que é o emprego dos sonhos, e você olhar a alma dele, você vai perceber que ele é vazio, como eu e você éramos vazios. Ele é uma pessoa que tem problemas, que o dinheiro dele não resolve, que a posição dele não resolve, que a fama dele não resolve. A gente acostuma a olhar os youtubers, os artistas, as pessoas famosas que viajam, que publicam e tal, e isso é que é vida miserável. Muitos deles estão se acabando na prostituição, estão se acabando nas drogas, muitas vezes tiram a própria vida. Nós sabemos que não existe felicidade e não existe paz sem Jesus. Como é que o mundo convence a gente que aquele que está na marginalidade é um perigo e aquele que tem dinheiro é o cara que é sortudo e eles não precisam do Evangelho? Eu não tenho pena deles. Eu tenho inveja às vezes deles. Um eu quero distância, o outro eu queria estar perto. O que Jesus está fazendo com os seus discípulos é: aprendam a olhar com os meus olhos. Mateus não está vendo nada de novo, porque continua sendo a mesma Palestina, continua sendo o mesmo povo oprimido por Roma, continua sendo o mesmo povo pobre que pagava muito imposto, que vivia num país atrasado. Mas ele agora está sendo ensinado a olhar com os olhos de Jesus, porque Jesus está olhando para aquelas pessoas com compaixão e vendo que elas estão aflitas, perdidas como ovelhas sem pastor. A nossa paixão pela evangelização, irmãos, passa pelo nosso olhar coerente, sincero, correto, olhando como Jesus olha para as pessoas. Elas precisam desesperadamente do Evangelho. Elas estão vivas hoje, poderão estar no inferno daqui a pouco. E o dinheiro delas não vai servir de nada. E todos os patrimônios delas vão ficar aqui. Jesus está mudando a forma dos seus discípulos de ver a sua sociedade, o seu ambiente. Nada novo, mas eles não enxergavam dessa forma. E se a gente não passar a enxergar dessa forma, irmãos, a gente vai continuar agindo da mesma forma. Invejando os que têm muito, achando que isso é felicidade. E querendo distância daqueles que representam perigo. Eles precisam do Evangelho. Eles precisam sair. Só o Evangelho pode mudar aquela realidade, aquela criminalidade. Só o Evangelho pode transformar aquela vida. E alguém precisa olhar para eles com compaixão. Alguém precisa olhar para eles como ovelhas aflitas, feridas, perdidas, que não têm pastor. Qual é a segunda coisa que Jesus faz com esses discípulos, depois que Mateus descreve o que ele está vendo Jesus fazer? Quando ele consegue começar a enxergar como Jesus enxerga. Aí Jesus vai dizer assim no verso 37. E aí, a seara é fácil ou é difícil? A seara é pequena ou é grande? Vocês conseguem resolver essa parada? Você consegue resolver essa parada? Você consegue tirar morador de rua? Você consegue pegar uma pessoa que é bandida, que está na marginalidade? Você consegue alcançar essas pessoas que têm muito dinheiro, mas não conhecem a felicidade de Jesus? Você consegue mudar isso? Não. Você não consegue. Eu não consigo. A seara é grande. E os trabalhadores são poucos. Quem eram os trabalhadores, irmãos? Quem eram os trabalhadores nessa época que Jesus está falando? Eu estou querendo contextualizar com você. Não estou pensando para hoje. Eu estou pensando na hora que Jesus está falando com eles. Quem eram os trabalhadores? Eram eles. 12. Só tinha 12. E aí, vocês conseguem dar conta? Não, vocês são poucos. Então Jesus nos ensina a segunda coisa que precede qualquer envolvimento com a obra missionária. Se a gente não faz isso, o nosso coração não arde e não queima por missões. A gente fala, mas isso não desce, isso não mexe com a gente. Jesus vai dizer para eles: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhador. Comece a orar por isso. Você está vendo que precisa? Está vendo que você não consegue resolver? Ore por isso. Você está vendo aquela comunidade que não tem nenhuma igreja e as pessoas não estão indo porque não tem ninguém que prega? Comece a orar por isso, porque você não consegue abrir sozinho. Comece a orar por isso. Se eu pego hoje essa palavra de Jesus no verso 38 e digo aqui numa programação de missões como essa, cheio de crente, aqui tem quantos crentes hoje, pastor? Uns 50? Sim?
Uns 50, 60. Se eu disser para você agora, Jesus está dizendo: rogai ao Senhor da seara que levante trabalhadores para a sua seara. Quem são esses trabalhadores que eu estou implicitamente me referindo? Quem são? Você. Né? Eu estou orando, vamos orar para que Deus levante trabalhadores. Os trabalhadores estão aqui, eu estou dizendo para você: você é trabalhador. Eu dizer isso hoje não é o mesmo sentido que Jesus disse para os seus discípulos. Porque não tem igreja aqui. Aqui não tem igreja. Só tem eles 12. Eles 12 são poucos. E Jesus está dizendo: ore para que Deus levante trabalhadores. De onde virão esses trabalhadores? Se só tem eles 12, irmãos. Para pensar o que Jesus está realmente querendo dizer, não na interpretação de hoje, conveniente para mim e para você, mas o que Jesus está dizendo para esses discípulos. São 12, caminharam com ele, todas as cidades e povoados, viram como Jesus viram a necessidade, viram a aflição, e Jesus está dizendo: é difícil ou não é? É grande ou não é? Vocês não conseguem dar conta, mas vamos orar para Deus levantar trabalhadores? E de onde virão esses trabalhadores? Eles virão daquelas cidades e povoados, do trabalho dos discípulos. O que isso significa? Isso significa que todo perdido, quando se converte, vira trabalhador da seara. Ninguém vira crente, vira trabalhador da seara. Você é trabalhador da seara, foi convertido para ser trabalhador da seara. E isso está tão claro no contexto que Jesus está falando, que quando Jesus ora com eles para que Deus levante trabalhadores da seara, diz que eles voltam para casa, passam a noite, e no dia seguinte, capítulo 10, Jesus reúne os seus discípulos e manda eles de volta. Manda eles de volta para as mesmas cidades e povoados, porque capítulo 10 é a continuidade do capítulo 9. No capítulo 9, primeira fase da pedagogia de Jesus, eles acompanharam Jesus. Só que Jesus agora vai mudar a chave. E aí Jesus faz com que eles orem com outros olhos, percebam a dificuldade, digam: orem, vão, dormem, voltam. Aí Jesus diz assim: agora vocês vão. A primeira vez que os discípulos agora vão evangelizar, começa Mateus capítulo 10. Virada de chave. Segunda fase da pedagogia de Jesus. Agora vocês fazem, eu acompanho. Porque eles serão divididos de 2 em 2. Eles estarão passando 2 dias naquelas cidades que eles foram com Jesus, e eles voltarão para dar o relatório para Jesus. E aqui, irmãos, nós vamos aprender sobre a capacitação da missão. O preparo da missão passa por nós termos um olhar diferente para o público-alvo que nós queremos alcançar e precisamos alcançar, os nossos próximos, as pessoas que estão à nossa volta, entendermos a dificuldade e orarmos por isso. E agora Jesus vai no capítulo 10 nos falar sobre a capacitação da missão. Olha o que diz no capítulo 10, verso 1. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. O que Jesus está fazendo agora é: vocês vão voltar, e vocês agora vão fazer o que eu não fiz ainda. Vocês vão dar continuidade ao que a gente começou. Jesus não está mandando esses discípulos, irmãos, despreparados. Jesus está mandando esses discípulos com autoridade. Deus lhe deu autoridade. Eles receberam temporariamente uma unção especial, uma capacitação especial. Ainda não é a presença permanente do Espírito Santo, porque isso só vai acontecer, segundo a nossa teologia, em Atos capítulo 2, com o derramado do Espírito Santo. Mas eles são agora capacitados, recebem autoridade e poder para voltarem lá e executarem aquilo que Jesus está mandando eles fazerem. Então eu preciso dizer para você que isso, irmãos, é o que garante a nossa eficiência. Porque aquilo que Deus me chama para fazer e aquilo que Deus lhe chama para fazer, que são diferentes. Eu sou diferente de Tarcísio. Tarcísio é diferente de Mônica. Mônica é diferente de Emílio. Nós somos diferentes. Deus tem um chamado diferente para cada um de nós, porque nós temos uma história de vida diferente, nós temos dons diferentes, nós temos maturidade diferente, nós temos oportunidades diferentes. Mas Deus tem uma expectativa sobre a minha vida, sobre a vida de Tarcísio, sobre a vida de Mônica, sobre a vida de Emílio, sobre a vida de cada um de nós. E aquilo que Deus nos manda fazer, Ele nos capacita para fazer. Os discípulos não são mandados fazer sem capacitação. Nós somos capacitados para fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Eu não sou capacitado para fazer o que Deus não me chamou para fazer, mas eu sou capaz de fazer tudo aquilo que Deus me mandou fazer. E aí, se você lembra um pouco das parábolas
que são aprendizados paralelos que Jesus nos dá. Você vai lembrar que quando Ele dá um talento para alguém, Ele espera que esse talento seja usado. Se há uma coisa que incomoda severamente Jesus, é quando eu recebo um talento e eu enterro. Porque o talento tem uma finalidade. O talento me é dado para que eu seja útil. O talento me é dado para que eu cumpra o meu propósito de estar aqui, para que eu cumpra a minha missão. O que garante que eu vou poder fazer o que Deus espera de mim é a autoridade que Ele me dá, é a capacitação que Ele me dá. Quando eu não cumpro a minha capacitação, eu estou negligenciando, eu estou desprezando aquilo que Deus me deu. Eu estou enterrando. Portanto, irmãos, por que é inadmissível que eu e você não estejamos fazendo o que Deus espera que a gente faça? Porque Ele nos deu capacidade para fazer. Ele nos chamou, Ele nos preparou e nos deu autoridade para fazer. Quando eu não faço, eu estou simplesmente menosprezando, desprezando aquilo que Deus me deu. E isso tem consequência. Aquilo que é enterrado tem consequência. Porque eu tenho que prestar contas. Aquilo que não me pertence e me é dado para ser usado, eu tenho que prestar contas. Se você hoje tivesse que prestar contas do que Deus espera de você, o que é que você diria? Que fez, que não fez, e não fez por quê? Porque não sabia, ou porque não procurou saber? O que é que nós vamos dizer, irmãos, para o Senhor, quando o Senhor chegar e chamar: Heraldo, eu te dei uma vida, eu te dei um conhecimento, eu te dei autoridade, eu te fiz o chamado. Você fez o que eu mandei fazer? Deus não vai cobrar que você faça além da sua capacidade. E você não é capacitado a fazer outras coisas que Deus não lhe chamou. É interessante que a autoridade que lhe é dada aos discípulos não é algo que eles podem fazer como muitas pessoas fazem hoje. Alguns cultos, eu sei que aqui em Matão não, mas em outras cidades é assim. A pessoa bota assim na frente da igreja: venha receber, hoje é o dia da cura, hoje é o dia do não sei o quê. E parece que o dom que Deus dá, a gente usa, liga, desliga e faz como a gente quiser. Ele não está sobre a nossa economia, da nossa administração. Eles têm um propósito. E o que eles foram capacitados para fazer é aquilo que eles teriam a necessidade de fazer. Não faz sentido, irmãos, a Bíblia dizer, Mateus dizer, que eles receberam autoridade para expulsar demônios se eles não encontrassem demônios lá. Faria sentido? Faria sentido Mateus dizer que eles receberam autoridade para curar enfermos se eles não fossem encontrar enfermos lá? Você está entendendo? A autoridade que eles receberam é exatamente proporcional aos desafios que eles vão enfrentar. Por isso que eu não tenho como dizer para o Senhor: eu não tive condições de fazer, eu não pude fazer, eu não sabia fazer, eu tentei, mas não deu certo. Como assim? Então você está dizendo que foi defeito de fabricação do Senhor? O Senhor se enganou? Ele esqueceu de lhe dar uma capacitação que você ia precisar para fazer? Ele conhece o vizinho que você tem, ele conhece o ambiente de trabalho que você tem, ele sabe a empresa que você está, ele sabe os desafios da sua faculdade, ele conhece os desafios do seu condomínio. Então ele te permite que você more lá, ou que você trabalhe lá, ou que você tenha esses clientes, ou que você estude com essas pessoas, mas ele esqueceu de dar a capacitação que você teria que ter para ser representante dele naquela faculdade, ou naquela empresa, ou naquele condomínio. Como assim? Jesus se atrapalhou? Você foi morar no condomínio errado? Você foi morar no bairro errado? Na empresa errada? Porque se você lá é o cristão, é o embaixador da reconciliação, é o servo de Deus naquele lugar, e você está dizendo que não consegue pregar o evangelho lá, como assim? O Senhor não vai cobrar de você o que você não é capaz de fazer. Quem recebeu 5, quando prestou relatório ao Senhor da seara, ganhei mais 5. Parabéns, servo bom e fiel. O que ganhou 2, prestou o relatório dizendo: ganhei mais 2. Ora, o Senhor da seara podia ter dito para ele: por que você não ganhou 5? Por que você não ganhou mais 5? O outro ganhou 5. Não, ele não podia ganhar 5. Você só recebeu 2. Ele só pode ganhar 2. Sim ou não? Não tem injustiça da parte do Senhor da seara. Maravilha. E se aquele lá, que só ganhou 1, chegasse a esses: ganhei mais 1, ele ia receber o mesmo elogio: parabéns, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Parabéns, você recebeu 1, sua capacidade era 1 e você ganhou mais 1.
Porque aquele que ganhou 2, ganhou 2. Aquele que ganhou 5, ganhou mais 5. Ninguém vai ser cobrado de fazer além da sua capacidade, porque Deus sabe a capacidade que lhe deu. Agora, ninguém vai ser inocente de fazer a quem. Se aquele que ganhou 2 chegasse e dissesse, só ganhei 1, Senhor. Por que você só ganhou 1? E você recebeu 2. Se aquele que ganhou 5, porque esse é o princípio, chegasse e dissesse, só ganhei 4, Senhor. Não deu para ganhar 5. Por que você só ganhou 4? Se você recebeu 5. Você não se esforçou o suficiente. Porque sua capacidade era ganhar 5, porque eu lhe dei 5. Sua capacidade era ganhar 2, porque eu lhe dei 2. Sua capacidade era ganhar 1, porque eu lhe dei 1. Como assim você não conseguiu ganhar outro? Entende? Capacidade da missão. E Jesus continua, irmãos. Jesus continua. Mateus capítulo 10, a partir do verso 5 e 6. Dito qual é a nossa capacidade para a missão, nós vamos então ver agora qual é a nosso público da missão. Versos 5 e 6 diz assim: a esses 12, Jesus enviou, dando-lhes as seguintes instruções. Vamos ler juntos? Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui entre nós, que outras denominações não nos escutem. Jesus não foi um pouquinho... Você deixa aí esse texto de novo, por favor, o verso 5 de novo. Você percebe um pouquinho de discriminação de Jesus? Jesus foi um pouquinho racista, um pouquinho... Não se ofenda com a minha pergunta não, mas seja sincero, olhe para o texto. Não pregue para gentio, não pregue para samaritano. Samaritano e gentio não precisa de salvação, não? Quando Jesus chega e diz assim, só pregue para judeu. Ele não está sendo um pouquinho discriminador, meio racista, não está sendo assim meio tendencioso de excluir os samaritanos e os gentios? Não é heresia não, é só uma pergunta, tá? Mas não parece não? Cadê o texto? Mostra aí de novo, verso 5. O que você acha? Não pregue para gentio, não pregue para samaritano, só para judeu. É isso que ele está dizendo, sim ou não? É isso que ele está dizendo, sim ou não, irmão? É discriminação ou não? É não? É não, irmãos, é não. Porque aqui nós temos uma aula pedagógica de Jesus que a gente precisa entender. Jesus jamais estaria discriminando um público, até porque em Mateus capítulo 28, quando esses discípulos completam o seu período de treinamento, os 3 anos seguindo Jesus, eles serão enviados ide por todo o mundo. E aí vai incluir agora gentios e samaritanos, sim ou não? Mas por que Jesus agora está dizendo para esses discípulos, agora gentio e samaritano não, agora não? Porque o público da missão, irmãos, ele não é um leque, ele é estrito. O Senhor sabe da minha capacidade, da sua capacidade. A gente não consegue pregar igualmente para todo o público, não. A gente não consegue ser bom pregando para todo tipo de gente, não. Lógico, se tem uma criança na sua frente e só tem você, fale de Jesus para ela. Mas talvez você não seja a pessoa que tenha o dom para falar para a criança. Com certeza, se você tiver uma pessoa lá de você e tem o dom de ensinar para a criança mais do que você, quem você acha que vai ter melhores resultados? Quem vai se sair melhor? Quem vai ser mais assertivo? Quem vai ser mais eficiente? Então, o que Jesus está falando é sobre eficiência. Sabe o que faz com que muitas pessoas não gostem de evangelismo, se sintam inseguros para o evangelismo, ou têm algumas memórias traumáticas de evangelismo que não deram bom resultado? É porque elas tentaram com um público que elas não tinham nenhuma afinidade e nenhum preparo. E Jesus, irmãos, é excelente. Jesus conhece a nossa limitação. Vocês ainda não estão preparados para pregar para judeus e samaritanos, para gentios e samaritanos. Agora ainda não. Então você precisa entender que o nosso público da missão não é todo mundo, mas são as pessoas que nós estamos convivendo, são as pessoas que estão mais próximas de nós, são as pessoas que têm a mesma forma de pensar, talvez a mesma idade, talvez a mesma realidade de vida. Quem melhor para falar para uma pessoa que tem filhos pequenos? Pessoas que têm filhos pequenos ou pessoas que nem filhos ainda têm?
Lógico, se só tem você, é você. Entendeu? A pessoa sentou do seu lado e começou a puxar a conversa com você, você fala de Jesus para ela. Pode ser uma criança ou um idoso, pode ser solteiro ou casado, pode ser um rico ou um pobre, não tem problema. Se só tem você, é você. Mas você precisa entender que a cobrança sobre a sua vida não vai ser para qualquer público, porque Deus também sabe das suas limitações. Ele também sabe das suas habilidades e inabilidades. Tem pessoas que você vai ter mais dificuldades, mas você tem a obrigação de ser o melhor com o público que você consegue alcançar. Não tem nada de mais que você seja uma pessoa que diga: eu gosto de evangelizar jovens, eu gosto de evangelizar executivos, eu gosto de evangelizar gente que está lá no peão mesmo, trabalhando no chão da fábrica, eu gosto de evangelizar mães, eu gosto de evangelizar idosos. Tem nenhum problema que você escolha para si um público que tem a ver com a sua história, que tem a ver com a sua habilidade, com a sua comunicação, com a sua estratégia, porque Deus te fez assim. Porque é a sua fase de vida, você está com essa mentalidade agora, você sabe lidar com isso. Talvez você lide com isso profissionalmente. Por como você não pode usar então isso para o reino de Deus? Com certeza. Então não julgue suas experiências com um público que você não tem habilidade. Porque um público que você não tem muita habilidade, os resultados serão menores. Como pastor, a gente prega para qualquer pessoa. Mas se tiver eu e minha esposa e for uma criança, eu prefiro que seja ela. Amor, estou aqui em oração por tu, vai. Entendeu? Lógico, vamos dar o melhor para o Senhor. Agora, se for um empresário, se for um jovem, deixa comigo, que eu mato no peito e entro com 2 pés na caixa do peito dele. Deixa comigo. Você precisa entender que eu e você temos pessoas que nós temos acesso. E essas pessoas que nós temos acesso, quem era o melhor acesso para esses discípulos? Judeus. Eles eram judeus. Então, com certeza, se ele chegasse para falar com um judeu, é alguém da terra, é alguém da cultura, é alguém que tem o mesmo pensamento, que espera o Messias, é com esse povo. Comece com o povo que você tem maior intimidade, comece com o povo que está à sua volta, comece com o povo que você convive com eles todos os dias, mesmo sem querer. Comece com eles, sua obrigação é com eles, você com eles vai ter o melhor resultado. Você pode orar para que Deus levante alguém que pregue para o seu marido, que pregue para o seu filho, que pregue para a sua mãe, que pregue para o seu sobrinho, mas ninguém tem mais intimidade com eles do que você. Eu jamais vou conseguir ter mais oportunidade do que você, com as pessoas que você convive. Olha como Jesus é estratégico, irmãos. Nós temos um público-alvo para a nossa missão. Evangelizar pessoas que convivem com a gente, que pensam como a gente, que têm a mesma idade que a gente, que trabalham na mesma função que a gente lida com elas, é muito mais fácil. Porque você conversa com essas pessoas todo tipo de assunto, e fala de futebol, e fala de política, e almoça com ele, e joga bola com ele, e se encontra com ele, pega o mesmo ônibus com ele, e já almoça. Tem como, convive. E como é que as pessoas que a gente mais convive, o diabo coloca a mentira de que a gente precisa ser socialmente correto. Local de trabalho não é lugar de pregação. Local de escola é de estudo, não é de pregação do Evangelho. Não é isso que Paulo está dizendo a Timóteo no capítulo 3, verso 14, diz assim: insista em tempo e fora de tempo. Pregue, repreenda, redargua, insista. Não existe tempo bom e tempo ruim, existe tempo agora, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Onde é que eu começo a pregar? Você não precisa vir para a igreja. Você não precisa vir para uma atividade necessariamente de um sábado à tarde. Irmãos, amanhã, domingo à tarde, a gente vai sair para evangelizar. Caramba, você passa de segunda a sábado convivendo com pessoas, pegando Uber, almoçando, negociando, gente que você vai estar todos os dias cruzando com você. E você conversa com elas todo tipo de assunto. Mas não fala de Jesus, porque isso é invadir a privacidade. Essa mentira é o que tem feito as pessoas indo para o inferno. Não entre nessa onda da nossa sociedade. Porque a Europa foi pensando nisso, que hoje os jovens, as igrejas estão fechando, e as pessoas não querem mais saber do Evangelho, porque a igreja achou que é a liberdade, eu não posso invadir. Não, você não pode ser inconveniente, você não precisa ser grosso, você não precisa ser insistente, mas compartilhar da sua fé. Quando a própria palavra diz que eu e você precisamos estar prontos para responder a qualquer pessoa que peça a razão da nossa esperança e da nossa fé, eu preciso estar pronto. E é isso que nós vamos fazer amanhã, viu? Amanhã o bicho vai pegar. Amanhã a gente vai trabalhar a parte prática, como a gente no dia a dia transforma conversas
de amigo, familiar, de corredor, em oportunidade de evangelização. Você não pode perder amanhã de manhã. Continuando o texto, verso 7, qual é a mensagem da missão? À medida que seguirdes, pregai dizendo, está próximo o reino dos céus. Que coisa fantástica. Como a pregação ela é simples. Essa pregação não serviria para gentil. Essa pregação não serviria para samaritano. Essa pregação só serve para judeu. Porque o judeu é que está esperando o reino de Deus. Então você tem uma mensagem que é objetiva para o público e é simples. Pregação do evangelho, irmãos, é simples. Pregação do evangelho não é complexa. A gente é que complica. A gente não quer evangelizar porque diz, eu não sei o que dizer. Comece dizendo que Jesus ama, que Jesus cuida, que Jesus pode fazer alguma coisa na vida dele. Leia um texto bíblico para ela. A mensagem do evangelho é simples. Porque a conversão das pessoas não se dá pela sua capacidade de argumentação. Você não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você é apenas a pessoa que explica e fala do evangelho. Porque a fé vem pelo e o ouvir a palavra. Não é você falando, não é você contando sua história, não é você contando seu testemunho, gabamunho, ou megamunho, não é você falando de você. É quando você fala a palavra. A palavra, irmãos, ela é viva e eficaz. Ela é espada de dois gumes, ela é sobrenatural, ela é espiritual. É o Criador falando na criatura. Esta palavra, ela nem precisa de explicação. Porque quem me ilumina para entender e pregar é o Espírito Santo. E quem vai fazer a pessoa entender o que eu estou pregando é o Espírito Santo. Com toda a minha pedagogia, eu não consigo fazer ninguém entender essa palavra. Porque enquanto o Espírito Santo não operou na minha vida, e não sei se foi assim com a sua, mas eu fui muito evangelizado na minha juventude, e eu dizia assim, que negócio doido. Está vendo? Que negócio, que loucura, esse povo é alienado demais. Como é que esse negócio... Olha, dá vontade de rir. Quando me pregavam esse negócio aqui, dá vontade de rir. Eu dizia assim, só se eu ficar doido ou velho para virar esse negócio de crente. Eu dizia isto até o dia que o Espírito Santo falou ao meu coração. E a mensagem foi a mesma. Nunca mudou. Mas eu entendi. E aí quem ficou doido fui eu. Entendeu? Aquilo que eu dizia que era de doido, eu fiquei doido, porque eu passei a crer. E não mudou o evangelho, não mudou a pregação. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando se fala de evangelização, as pessoas às vezes perguntam nas aulas, qual o melhor versículo para evangelizar assim, uma pessoa que é muito estudiosa, professor universitário e tal. Aí o outro chega e diz, e qual é o melhor texto bíblico para pregar para uma pessoa assim que é simples, é pobre? Não existe texto bíblico para pobre, existe texto bíblico para rico, para analfabeto ou para doutor de universidade. Não existe. A Bíblia é a mesma, a pregação é a mesma. O que muda é a linguagem. Mas o mesmo versículo que prega para criança, prega para adulto. O mesmo versículo que evangeliza pobre, evangeliza rico. O mesmo versículo que evangeliza um analfabeto, evangeliza o pós-doutor. É o mesmo versículo. É João 3,16, é João 14,6, seja qual for a palavra por si só, ela penetra e ela produz fé no coração das pessoas. Eu só preciso falar. E quanto mais simples, melhor. A gente complica demais e a gente fica com medo de fazer uma coisa que é simples. Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, sabe o que esse povo está precisando de ouvir? Eles estão esperando que o reino de Deus chegue. Você chega e diz assim, chegou. Vai lá e começa a dizer assim, chegou. Como assim chegou? Chegou com quem? E aí a conversa rola. Seja estratégico, seja objetivo. Pregue na linguagem deles aquilo que eles precisam ouvir. É isso que é a mensagem, irmãos, da pregação. Verso 8. E não só a pregação, mas olha o que ele vai dizer. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelir os demônios, de graça recebesse, de graça dai. Essa é a ação da missão. Porque o evangelho não transforma somente o espírito, mas precisa também transformar o corpo. Precisa também transformar a vida. Não adianta pregar o evangelho e a pessoa continuar com fome. Também não adianta dar a comida e não pregar o evangelho. Percebe? Que a missão integral é você pregar aos ouvidos, aos olhos, ao corpo, ao estômago e ao espírito. Você prega que Jesus ama e você prova que Jesus o ama, cuidando dele. Isso não é uma moeda de troca.
Se você quer ser libertado, se você quer ser ressuscitado, se você quer ser curado, deixa eu pregar primeiro. Não. Quando você puder fazer as duas coisas, você faz as duas coisas. Quando não for necessário fazer nada do segundo versículo, você só prega. Quando ele não quiser ouvir, mas ele precisar ser curado, então você cura. Porque depois da cura, aí ele vai querer ouvir. Mas o evangelho precisa ser entendido como algo que eu estou me preocupando. Eu sou chamado a me preocupar, a querer ver a mudança de vida da pessoa. Perceba que quando Jesus diz assim, curai os enfermos, ele está tratando a questão do corpo. Ressuscitai os mortos. É uma restauração da dignidade da família, porque quando morria a pessoa principal da casa, aquela família ia padecer. Se fosse o homem da casa que morresse, aquela viúva e aqueles órfãos iriam padecer. Quando ele diz assim, purificar os leprosos, ele está falando de questões emocionais, porque o cara não morreu, mas já morreu. O leproso era assim, não morreu, mas já morreu. O que é isso no teu braço? Lepra? Pronto, já se afasta da família, já sai da convivência, não tem cura. O cara nunca mais vai receber um abraço, o cara nunca mais vai estar perto da família, o cara nunca mais vai poder... Acabava com a vida, ele já morreu, mas não morreu. Ele vai esperar a morte chegar, mas já morreu, já está esquecido. Jesus está dizendo assim, trate dos emocionais das pessoas, cure os leprosos. E ele vai chegar e vai completar dizendo assim, expelir os demônios, trate do espiritual das pessoas. Quantas pessoas estão oprimidas, opressas, e elas precisam ser tratadas. Evangelismo, onde eu falo de Jesus e volto para casa e não me preocupo com a pessoa, não é evangelismo. Porque a evangelização é para transformar vidas. Não se faz no bate e volta, não se faz sem envolvimento, só se faz com interesse pela pessoa. Estamos vivendo uma sociedade que ensina a mim e a você a nos preocuparmos com a gente em primeiro, segundo e terceiro lugar. Você acha que as pessoas, o seu vizinho vai precisar de você no horário comercial? Quando você coloca a sua vida à disposição do Senhor, acredite, raramente alguém chega no horário comercial para lhe pedir ajuda. É 10 horas da noite, às vezes domingo quando você vai para a igreja. O vizinho vai chegar para você e vai dizer que está precisando de alguma coisa quando você está no final de mês esperando que o salário entre. Quando você só vai ter um pacote de arroz em casa. E você vai dizer assim, meu irmão, meio, vai ser meio para mim e para você. Por hoje nem morre de fome, nem eu, nem você. Você está entendendo? Não é na hora que você quer, não é na hora que você está disponível. É na hora que se precisa. Nós estamos a serviço do Senhor. O que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e o que o Senhor tem nos dado é para que nós estejamos a serviço e à disposição dEle. E quem está passando por problema não escolhe a hora. O problema bate, ele precisa saber a quem recorrer. A quem ele vai recorrer? À prefeitura? Ao governo? Ao CRAS? Às ONGs? Ele tem que recorrer ao povo de Deus. Ele tem que recorrer à igreja do Senhor. Ele tem que recorrer àqueles que são os únicos que podem dar esperança de transformação para a vida dele. É a minha, é você. Mas já dizia Caio Fábio, no seu auge da vinde, antes de se perturbar um pouquinho, ele dizia assim, que às vezes a dor do meu dente é pior do que o câncer do meu vizinho. Você entende o que ele quer dizer com isso? Ou o que ele queria dizer com isso? Que a dor do meu dente às vezes incomoda mais do que o câncer do meu vizinho. Esse olhar só para a gente. Estou cansado, estou ocupado, essa semana está difícil, esse dinheiro é para uma viagem, é para um passeio. Aparece a oportunidade, meu irmão. Aparece todos os dias a oportunidade de Deus usar a mim e a você. Todos os dias aparece. Hoje apareceu para você oportunidades, certamente, em algum lugar, com alguém, de manhã ou de tarde, ou em ambos. E talvez apareça a oportunidade quando você voltar para casa hoje, porque todos os dias aparece. E o que a Bíblia me ensina é que tudo quanto vier à minha mão para fazer, eu devo fazer conforme a minha força. Porque é Deus que manda para a minha mão. É Deus que me coloca na hora certa, no lugar certo, diante da pessoa que está precisando. É Deus que está no controle da minha vida. É Deus que guia os meus passos. Quando eu quero ir para um lugar e Deus não quer que eu vá, o que acontece? Oi?
A pergunta é para vocês. Me ajude. Tem alguém dormindo? Cutuca ele aí. Quando você planeja ir para um lugar e Deus não quer que você vá, o que acontece? Dá tudo errado, você não vai. Não é assim não? É assim. Sempre foi assim. Se você não percebeu, se perceba. Porque o que acontece na sua vida, e você está aqui hoje, por exemplo, foi porque Deus queria que você estivesse. Porque se Deus não quisesse que você estivesse, como aconteceu com algumas pessoas que talvez tenham se programado para estar aqui, mas o pneu furou, alguma coisa aconteceu e não estão aqui. Porque tudo o que acontece debaixo da terra só acontece debaixo da vontade, da permissão ou do decreto do Senhor. Isso acontece desde que você entregou a sua vida para Ele. Portanto, o que chega na sua mão, chega por vontade ou decreto dEle. E eu e você precisamos fazer conforme a nossa força. Quando um problema chega na minha mão, eu não consigo fazer com a força de Tarcísio, porque ele é muito mais inteligente e habilidoso do que eu. E agora que ele é pastor de São Paulo, é mais chique, né? Aí é outro nível. Mas ele faz de acordo com a força dele, eu faço de acordo com a minha. Não é porque ele pode fazer mais do que eu estou isento de fazer. E não é porque ele pode fazer mais do que eu que a bênção maior vai ser dele do que a minha. Você está entendendo? Um irmãozinho de 60 anos, ele tem a sua força. O irmãozinho de 30, ele tem a sua força. Se o irmãozinho de 60 fizer lentinho, pouquinho, bem miudinho, mas fizer de acordo com a sua força, e aquele de 30 que podia fazer muito bem não faz, a bênção vai para o de 60, mas não vai para o de 30, porque o de 30 foi negligente, porque ele não fez de acordo com a sua força. Ele podia ter se doado mais, ele podia ter investido mais, ele podia ter se dedicado mais. E aquele irmãozinho que não tinha a mesma capacidade, na força dele ele fez. É assim que funciona o reino de Deus, é assim que funciona a lógica de Deus. Você tem a sua força. A gente nunca vai pregar igual, queríamos nós, mas nunca a gente vai pregar igual a Hernandes. Mas deixa Hernandes pregar como Hernandes, eu prego como Heraldo, cada um fazendo de acordo com a sua força. Eu tenho que dar o meu melhor de acordo com a minha força. Quem entendeu, diga amém. O problema é que a gente não está fazendo isso. O problema é que a gente não está fazendo isso. A gente não se despertou para isso ainda. Garantias da missão, verso 9 e 10. Tarcísio, quantos minutos me restam? Ou já acabei? Já acabou? Está acabando? Não, acabou ou está acabando? 5 minutos? Oxe, vai ser relâmpago. Verso 9 e 10, irmãos. Todo mundo viu? Acabou. Diz assim: não provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem 2 sandálias, nem de bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Olha o que Jesus está dizendo. Eu fico impressionado com o que Jesus diz assim: olha, não se preocupe de ter que ter salário para trabalhar, não. Não se preocupe, você que tem menino, saia e não precisa estar levando uma madeira. Olha, quem tem menino pequeno, quando sai com um menino pequeno, sai com uma bolsa, né? A Mônica se assustou com a bolsa que eu trouxe, porque é homem, né? Homem é. A camisa usa num verso no dia, no outro verso no outro dia, é a mesma camisa. Resolveu, 2 roupas numa camisa só. Mulher, minha esposa já não podia ter aquela bolsa. Aquela bolsa é só a maquiagem. A que eu uso com tudo é só a maquiagem da minha esposa. Porque quando ela sai, ela já prevê muitos cenários. E ela tem que ter algumas coisas reserva. E às vezes tem que ter algumas coisas que é reserva e reserva do reserva. Homem parece que é mais confiante, né? É só uma, se der errado, vai assim mesmo. Mas o fato é que você tem um mínimo de planejamento necessário. O Jesus está dizendo, não planeje. Não é isso que ele está dizendo, não planeje. Ora, se você vai sair para evangelizar, no caso deles, se eles vão passar 2 dias fora, como é que eles não vão levar uma cinta? Como é que eles não vão levar uma túnica a mais? Como é que você vai para um lugar e você sai para passar o dia fora e você não se organiza e não planeja para dizer assim, poxa, vou levar pelo menos um perfumezinho, porque eu sei que lá no final do dia vai precisar, vou levar uma outra camisa, vou levar aí uma mamadeira extra para o menino, vou levar não sei o quê. Lógico que faz parte o planejamento, sim ou não? Jesus não está dizendo para você não planejar, ele está dizendo que o planejamento não pode controlar você. Você não pode confiar no seu planejamento. Você não pode achar que porque você não está conseguindo ter seu planejamento completo, você não pode fazer. Ah, eu não estou com dinheiro suficiente. Ah, eu não tenho. Eu não posso. Quantas vezes a gente deixa de fazer o que a gente precisava fazer, porque dentro do nosso planejamento a gente não está com condições de fazer.
Aí Jesus está dizendo assim: o trabalhador é digno do salário. Quem vai prover sou eu. O dono da obra sou eu. Você está a meu serviço. Mesmo que você planeje, seu planejamento pode dar errado. Você pode dizer assim: vou levar um perfume a mais, e ele fura. Vou levar 2 camisas, e ela rasga. Vou levar 2 mamadeiras, e aí estoura o negócio dentro da bolsa. Mesmo seu planejamento pode dar errado. Mas o seu planejamento não pode colocar no seu coração medo, insegurança, não pode travar você, não pode colocar você numa zona de conforto, achando que isso justifica você não fazer o que Deus espera de você. É isso que Jesus está dizendo. Não dependa do seu planejamento. Eu provejo você, eu vou cuidar de você, a obra é minha. Quando você está falando para alguém de Jesus, o maior interessado na conversão daquela pessoa é quem? É você? Quem é? É Jesus. E quem está a serviço de Jesus não está só. Quem está a serviço de Jesus não está desacompanhado, não está desabrigado, não está desacobertado. Você nem imagina o que você vai encontrar no meio do caminho. Jesus já sabe, sim ou não? Você nem sabe o que vai precisar. Jesus já sabe, sim ou não? Você nem sabe quem você vai se encontrar amanhã quando você acordar e vier para a igreja. Mas Jesus já sabe. Confie no cuidado do Senhor. É isso que Ele está dizendo aos seus discípulos. Confie no cuidado do Senhor. Confie na provisão do Senhor. Confie que quando você investir, o Senhor vai devolver. Confie que quando você dividir, não vai lhe faltar. Confie que quando você for, e se alguma situação acontecer lá, Ele vai cuidar de você. É isso que Ele está dizendo. O trabalhador é digno da sua recompensa, da sua necessidade. O Senhor, meus irmãos, é o melhor patrão que existe. Jamais deixará você na mão. Agora, se você não está recebendo os benefícios, é porque não está trabalhando direito. Se eu não estou recebendo os benefícios que o reino de Deus me promete, é porque eu não estou trabalhando direito. Porque quando eu trabalho como Ele espera que eu trabalhe, não tem erro, não tem falta. Ninguém pode dizer assim: rapaz, eu fui e Deus me abandonou. Passei fome, passei necessidade, deu tudo errado. Não existe isso. Não existe isso quando nós estamos a serviço do Senhor. E para finalizar, nesses últimos 30 segundos, desafios da missão. Para finalizar hoje, verso 16. Olha o que ele vai dizer: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos aceitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e reis, para lhes servir de testemunho e a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis em que haveis ou como haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será concedido que haveis de dizer, visto que não sois vós que falarás, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por vocês. O que Jesus está terminando de dizer, quais são os desafios da missão? É que quando você colocar a sua vida a serviço do Senhor de verdade, quando você quiser viver um evangelho integral, diferenciado, acima da média, preocupado com aquilo que é a prioridade no reino de Deus, tudo muda e o bicho pega. Você não vai ter mais sossego. Na verdade, quer ter sossego, continue acomodado. Quer ter sossego, continue infrutífero. Quer ter sossego, continue vindo para a igreja, cante, se alimente, volte para casa e fique cuidando da sua vida. Porque você não é perigo para o inferno não mexe com você porque você não está mexendo com ele. Mas na hora, meu irmão, que você começar a se envolver com missões, com evangelismo, na hora que você disser assim: eu quero ganhar os meus parentes, eu quero ganhar os meus vizinhos, eu preciso ganhar os meus amigos do trabalho, porque são meus amigos, aí você está se colocando numa batalha espiritual. Porque o diabo vai trabalhar para impedir você. E é interessante quando algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: depois que eu comecei o evangelismo, a vida ficou um inferno. Tem alguma coisa errada. Eu disse: não, está dando certo. Errado é se não desse, se isso não acontecesse. Entendeu? Não, agora ficou muito ruim. Não, agora ficou mais emocionante. Porque você tem que orar mais, você vai confiar mais, você vai ficar mais vigilante. Porque o diabo agora está dizendo: epa, esse aí é perigoso. Esse aí eu tenho que quebrar as pernas dele. Mas não quebra, porque é maior que está em nós do que está no mundo. Ninguém pode tocar nos escolhidos se não for da permissão do Senhor. Mas o que Jesus está dizendo é: o que é que a ovelha faz no meio de lobo? Passeia, desfila, rebola a cauda. Assustei o irmão? Gostou do rebolado? O que é que você acha que a ovelha vai fazer no meio de lobo, meu irmão?
É o lugar mais tranquilo para ela? É o lugar certo dela? Ela está no ambiente natural dela? Sim ou não? Não! Vida de ovelha no meio de lobo é desconfortável. É o cara que vai sofrer bullying na faculdade, na escola, ou perseguição no trabalho, porque ele faz a diferença, porque ele é sal e luz onde ele está. Jesus está deixando muito claro que eu e você somos chamados a sair da nossa zona de conforto e, de fato, incomodar o reino das trevas. Porque o Evangelho é uma invasão ao reino das trevas. As portas do inferno, elas se arrebentam com a igreja. Elas não suportam a igreja. O Evangelho entra para transformar a vida das pessoas. E onde o Evangelho entra, o inferno perde. A prova disso, eu e você estamos aqui. Cada um tem uma história e deve ter saído de uma mazela terrível. A minha foi terrível. A sua não deve ter sido diferente, não. Mas nós estamos aqui para mostrar que o Evangelho sempre vence. Você vai ser atacado, você vai ficar vigiado, você vai passar por momentos de desconforto, momentos de perseguição e algumas coisas, algumas injustiças poderão acontecer com você. Jesus está dizendo, vocês poderão ser presos. Mas olha que coisa extraordinária. No coração de quem não é crente, isso assusta. Mas no coração daquele que é crente, é chamado, é escolhido, é predestinado, esse negócio não assusta. Ele empolga a gente. Porque Jesus está dizendo, quando isso acontecer, não se preocupe como você vai resolver. Você nem sabe o que vai acontecer. Quando a gente sai para evangelizar, irmãos, tudo pode acontecer, inclusive nada. A gente pode sair para evangelizar e nada acontecer. E a gente pode sair e o carro quebra, a gente é assaltado, pode não voltar. Quem faz viagem missionária está aqui, eu posso lhe dizer que eu tenho experiência para dizer para você de todo tipo de coisa. De ir e nada acontecer e de ir e muita coisa acontecer. Mas eu não tenho controle sobre essas coisas. Eu não sei o que vai acontecer. Mas Deus sabe, está no controle dele. Na mesma hora Ele me dirá o que eu devo falar. Eu não estarei sozinho, o Senhor estará comigo. Isto é uma confiança que precisa trazer tranquilidade e paz ao seu coração e a vontade de fazer a diferença enquanto é tempo. Porque vai passar o seu tempo e vai passar o meu tempo. E quando passar, acabou. As oportunidades que a gente tinha de fazer a diferença na vida de alguém. Temos que aproveitar o hoje.